Então vamos lá? Olha, as empresas de varejo começaram a ter uma alta, né? E com isso a gente acaba vendo uma maior procura para essas empresas. E é normal, né? Então, nos últimos anos na Bolsa de Valores brasileira, a gente tem visto um grande boom das varejistas ali, né? A gente tem visto a Via Varejo subindo, a Magazine Luiza apresentando resultados extraordinários. Então, mas várias empresas, Guararapes, Renner, é muito difícil hoje em dia você encontrar uma carteira, inclusive a minha é um bom exemplo disso, sem nenhuma varejista, né? Eu tenho ali Centauro, eu tenho Vivara, eu tenho duas varejistas ali. Mas assim, o varejo ele é um setor historicamente problemático ali. Se você voltar lá no passado e for enxergar ali o que aconteceu com o setor de varejo, ele tem alguns problemas graves ali. Eu vou tentar falar poucos problemas desses aqui para vocês hoje, eu não posso vir aqui e falar todos, né? Lembrando sempre que isso não é nenhuma recomendação nem de compra, nem de venda. Você nunca deve escolher, né, uma empresa para você investir com base em um vídeo do YouTube que você viu. É sempre necessário que você se aprofunde um pouco mais na pesquisa, que você leia um pouco mais, que você verifique essas informações, que você cheque se você concorda com elas ou não. Às vezes o seu perfil é totalmente diferente do cara que está falando essas coisas para você, como pode ser o caso desse vídeo. Então a gente vai comentar um pouco aqui por alto alguns problemas dos varejistas. Antes de mais nada, né, é importante a gente ressaltar que o varejo tem problemas inegáveis. Várias empresas do Brasil, empresas grandes ali, já quebraram do setor de varejo. Então quando a gente volta para o passado ali, você vê ali no ano de 1999, no mesmo ano, duas das maiores varejistas do Brasil quebraram, né, que era a Mesbla e a Mapping. Então as duas ali que acabaram quebrando. E o que faz as empresas do setor de varejo serem tão vulneráveis? O que faz essas empresas quebrarem ou apresentarem resultados tão ruins durante um tempo prolongado? Muita gente não sabe, mas Magazine Luiza é um caso de turnaround. A ação da Magazine Luiza era bem desvalorizada por problemas ali de caixa, problemas financeiros mesmo. A gente vê agora a Via Varejo também com problemas financeiros ali. E o que acontece com os varejistas, né? Por que eles apresentam esses resultados assim? É culpa só da administração da empresa? Onde que mora aí o perigo do setor de varejo? Eu quero explicar um pouco mais para vocês. Lembrando sempre, eu não tenho nada contra o setor de varejo, é um setor que inclusive está na minha carteira. É simplesmente para vocês entenderem os riscos e administrarem esses riscos e saber se vale a pena para você ou não fazer parte dessas empresas desse setor, né? Quando a gente fala aqui de um varejista, a gente está falando ali de uma empresa que vende no varejão aí, que vende para as pessoas, né? A gente não está falando de atacado, obviamente. Varejo, a gente está falando de empresas que vendem para o grande público, né? Empresas que têm produtos e vendem para o grande público. É simples assim. É o comércio, de modo geral. Então ali, um dos primeiros problemas, né? O problema que eu considero bem grave ali, o primeiro problema do setor varejista é não saber o preço correto do produto e o descontrole cambial. Então é o seguinte, quando você fala ali de um varejista no Brasil, principalmente esses de eletrodomésticos, e tudo, a maior parte dos produtos que estão à venda ali, eles são importados ou tem peças importadas ali dentro. E o que acontece, né? Vamos supor então que no dia 1 ali, uma empresa vai lá e o dólar tá a 5,42, como tá hoje, ela vai lá e compra um fogão por $100, né? Ela compra no dia 1 um fogão por $100. Ela define o preço ali, depois de colocar a carga tributária, que no Brasil não é nada barata, né? Depois de colocar o valor que ela vai gastar com as adquirentes, maquininha de cartão, ou o valor que ela vai ter ali para parcelar isso para o cliente. Muitas vezes a gente existe no Brasil é o tal do crediário, né, que dá possibilidade ali do cliente pagar a prazo. Ela define lá que o preço desse fogão vai ser de R$ 1.200. Então sim, é mais ou menos isso mesmo, tá? Um fogão chega ali por um preço e ele chega por um preço completamente diferente para o cliente, porque você não pode esquecer que tem a carga tributária, tem o lucro da empresa que ela está tentando ganhar aqui, tem um monte de coisas que vão ser encaixadas, tem a sede da empresa, tem o pagamento de funcionários, tem uma série de coisas ali que faz a empresa subir esse preço, então vai ali para 1.200. Só que durante o período que ela foi ali, colocou esse produto na loja, que o cliente foi lá e pagou, por exemplo, ou comprou via crediário, o dólar sobe e vai ali a R$6. Com isso, o preço justo do fogão, né, que ela pagou pelo fogão agora, quando ela for pagar para repor os estoques e tudo, é de R$600. Só que muitas vezes ela não consegue corrigir esse preço antes de efetuar a venda. E isso aí acaba significando ali para as empresas de varejo a diferença ali entre prejuízo e lucro, né? Às vezes você tem ali, ela definiu um preço que era o justo para ela ter uma margem de lucro certinha, porque é muito competitivo, então ela tem ali na vizinho dela, ela tem 4 lojas diferentes, você pode ver que o varejo sempre fica pertinho ali, e eles estão brigando por preço. E aí a diferença entre o valor de compra e o valor de venda vai fazer toda a diferença. Então se o dólar aumenta demais, você tem ali empresas varejistas que muitas vezes elas registram prejuízo, tá? Tô trazendo uma malha lá da China, tô trazendo um fogão da China, tô trazendo um equipamento, um micro-ondas dos Estados Unidos, e nesse ponto é usado o dólar.
e a gente encontra ali um problema, né, cambial, e por isso que muitas dessas empresas têm um dinheiro em dólar ali e tudo para tentar mitigar esse tipo de problema, eles fazem alguns tipos de hedge, mas no geral isso é um problema gravíssimo e que quebra muita empresa varejista. Isso é um problema muito grave. Como cliente a gente sempre quer chegar lá e tá o mesmo preço, né? Mas muitas vezes é muito difícil. Você compra um produto e às vezes ele muda de preço muito rápido e ela não tem como transmitir essa mudança de preço para o cliente toda hora. Você imagina toda hora a Magazine Luiza ou a Via Varejo, né, as Casas Bahia e tudo, começar ali a reajustar o preço. Você vai ficar maluco, você vai falar, porra, não dá para vocês fazerem isso, né? Então é impossível isso acontecer e isso aí é um problema muito grave no setor varejista. E aí por que eu tenho Vivara, por exemplo? Eu tenho Vivara, por exemplo, porque o preço do metal ali, ele modifica. Mas o que a Vivara está vendendo ali é o trabalho de um ourives, então ela não tem esse problema, né? Ela compra o preço do ouro e tudo, ele é insignificante no preço do valor agregado do produto. Então sempre um varejista que faz esse tipo de coisa, por isso que eu gosto da Vivara, um varejista que tem um valor diferente ali, que não está tão exposto a essa diferença cambial ou que não trabalha com esse tipo de importação, é um varejista que eu tenho um interesse um pouco maior. É por isso que eu tenho Vivara e eu acabo não gostando tanto do setor varejista de comércio de rua e tudo, porque eu vejo o risco nisso e quando eu olho para a história do Brasil, a gente vê que o Brasil não tem ali um ambiente muito favorável para o varejo. Significa que essas empresas são ruins, Raul? Não. Eu tô aqui simplesmente falando para vocês os erros. Muita gente confunde isso aqui com torcida e com coisa assim, acaba ficando chateado, né? Não é isso que eu tô falando. Não tô falando que as empresas são ruins. Inclusive, no final aqui a gente vai mostrar a estratégia da Via Varejo e da Magazine Luiza para contornar esses problemas e por que elas se tornaram varejistas, então, amadas ali. Alta necessidade de capital de giro. Esse é um problema grave do varejo. O que acontece, né? O seu cliente chega ali e compra o fogão. Você não recebe o valor do seu cliente no momento imediato da compra. Você vai receber depois de um tempo. Só que o seu fornecedor, ele precisa receber, porque você precisa repor o estoque. Então é o seguinte, você vai ali ter um prazo de dias para negociar com o fornecedor. Ele vai trazer um novo fogão para você colocar lá no fogão que você vendeu. Você sempre tem que ter estoque, né? E aí, com isso, você tem que pagar antecipado. Então, se a empresa não tiver um capital de giro muito robusto e alguma coisa embananar ali nesses pagamentos, principalmente para as empresas que oferecem crediário, se alguma coisa embananar ali nesses pagamentos, ela se lasca. E é por isso que você vê muita varejista tentando vender ali seguro, tentando vender outras coisas, porque é nesse produto, às vezes, que mora a maior parte do lucro delas. Porque se ela ficar esperando ali essa coisa toda, né, esse fluxo todo, ela não tem um fluxo de pagamento recorrente. É isso que ela tenta fazer ali com esse pagamento de seguro, que muitas vezes acaba sustentando essas empresas, gerando um fluxo de caixa para ela conseguir trabalhar. Muitas vezes, mais não é nem pelo lucro desses produtos, é mais pela entrada de dinheiro toda hora, que isso possibilita ela repor o estoque ali com maior tranquilidade. Os fornecedores não são muito legais com esse negócio dos prazos ali e é muito difícil organizar isso. Então, um dos grandes problemas das redes varejistas ali é essa coisa de ter que ter um capital de giro muito grande. Se você conferir ali na Via Varejo ou na Magazine Luiza, o dinheiro que eles têm em capital de giro é sempre muito alto. O dinheiro do caixa é sempre muito alto e tem que ser, né, muito robusto justamente para fazer esse giro funcionar. Porque senão, imagina, você fica sem produto, né, você não tem como vender. O cliente chega na loja, não tem produto e aí você vai criando uma bola de neve do fracasso, né? O contrário do que eles precisam. Eles precisam sempre acertar o timing certinho de sair o produto, entrar o produto e ter outro para vender, sair o produto, entrar o produto e ter outro para vender. E aqui agora, esse problema gera um outro problema. Quando a empresa é muito grande, por exemplo, a Magazine Luiza, a Via Varejo, todas essas empresas, elas não tem como, né, ficar dependendo ali todo dia de ter um fornecedor, né? Se você tiver um varejista pequenininho, você tem como, né? Toda hora você vai ali e compra um fogãozinho a mais. Só que eles precisam fazer acordos muito grandes, porque eles ganham no volume. Se você vê a margem líquida deles ali, é extremamente apertada. Eles estão competindo um com o outro. Eles estão ali com lojas de frente na avenida, né? Não sei se vocês já viram, você vai numa avenida grande ali, tem uma Casas Bahia na frente e uma Magazine Luiza na frente. E assim, e às vezes duas Casas Bahia na mesma rua para pegar os clientes, né? O cara passou na rua, ele tem que tentar ganhar ele no grito ali no preço. Isso vai diminuindo a margem de lucro. Quanto maior a oferta, né, você tem uma redução do preço, né? Porque a demanda às vezes não é tão grande quanto a oferta de produtos que tem. Então isso ali cria um problema muito grande deles terem que ficar brigando por margem e a margem vai caindo, associado a esses problemas do câmbio ali que às vezes tem que corrigir. E às vezes o seu concorrente comprou por um preço diferente o mesmo produto que você, em datas diferentes, por $1 diferente, e a coisa vai, então é por isso que os preços são diferentes, eles não têm o preço igual, né? Às vezes o mesmo produto é muito diferente numa loja e na outra porque eles não têm o preço de compra igual. E é aqui que mora a coisa. Para tentar fazer esse problema diminuir, eles às vezes pegam um dinheiro ali de 1 bilhão e tal em estoque, né? Pega o estoque todo e forma. Você imagina que os produtos de tecnologia, eles ficam obsoletos. Então você pega ali e compra uma TV LCD hoje. Ninguém mais compra TV LCD de 32 polegadas, né? Até compra, gente, mas é um grupo muito pequeno de gente, que a tecnologia vai ficando obsoleta, uma cafeteira, uma coisa, sempre vai lançando uma coisa melhor. Se você compra um estoque muito grande desse produto e não tem vazão, na hora de vender, muitas vezes, para mitigar o prejuízo,
porque se você esperar muito tempo ele fica obsoleto, você nunca mais vende, eles começam a reduzir as margens mais ainda. E isso aí, se você errar na compra dos produtos, isso acontece bastante, se você errou nas compras dos produtos também, uma varejista pode começar a ter prejuízo ali na operação dela por errar na compra de um produto. Então, não é raro você encontrar empresas, por exemplo, enchi o carrinho de videogame. Muitas empresas varejistas brasileiras quebraram ali na época do videogame, quando começou a chegar aqui os Ataris e tudo, e tinha os videogames brasileiros, né, os Dynavision, essas coisas, e elas compraram em larga escala, né, ali, esses videogames e acabaram não encontrando saída em algum momento, porque chegou outro, depois veio o Odyssey. Tem uma concorrência, né, sempre chegando mais produtos, e os produtos mais novos tendem a vender, né, a novidade tende a vender com maior facilidade do que o produto obsoleto. Esse é um problema muito grave do varejista. Agora você vai se inscrever no canal, porque eu vou te contar por que as pessoas gostam tanto de Via Varejo e Magazine Luiza. Se inscreve no canal que todo dia aqui tem vídeo, e sempre vídeo que traz muito conteúdo, né? Deixa seu like, e lá no Instagram hoje, @RaulSena, eu vou fazer um vídeo lá muito legal sobre um fundo imobiliário aí que me deu uma resposta. Eu conversei direto com o pessoal lá. Então também o Raul Sena, se inscrever no canal, me seguir no Instagram. Tá maravilhoso, tá crescendo muito o Instagram e aqui também. Muito obrigado, inclusive, pelos 60 mil inscritos. Agora, voltando ao assunto, porque vocês odeiam quando eu fico falando. Então, Via Varejo ali e Magazine Luiza, né? Por que elas são empresas que são tão amadas pelo mercado? Olha só, então tinha todos esses problemas. Capital de giro, sei lá o que, darará, dólar, spread, cambial, tarará. O Magazine Luiza vem com uma ideia, que não é deles, mas no Brasil eles vêm com uma ideia ali e falam o seguinte: então a gente vai vender produtos de outras lojas, a gente não vai ter estoque. Então o Marketplace, você usa a marca da Magazine Luiza, que é muito forte, e as pessoas quando comprarem, quem faz a entrega é outra empresa. A gente tem só ali uma comissão em cima do valor. Então quando você vai comprar hoje em dia, na maioria dessas lojas, né, online, eles resolveram todas essas deficiências dele. Pode vender empresas, inclusive, dos concorrentes, não faz sentido. Ele vende ali produto de qualquer pessoa. Ele atrai o cliente para dentro, né? E ali, quem entrega o produto é outra empresa. Eles não têm esse problema com estoque também gigante, porque às vezes tem empresas hoje em dia que não tem estoque, inclusive na hora que vende ela vai lá e pega pelo valor do dia e vai fazendo. E ele pode reajustar o valor online a todo segundo, porque pode fazer um sistema que reajusta. Então essa foi a grande sacada, né? O Marketplace, primeiro, vende qualquer coisa. Segundo, não é a empresa que entrega, não tem essa responsabilidade com logística, não tem essa responsabilidade com nada. E além de tudo, ela ainda não tem mais esse problema do spread ali, da valorização, de não poder mexer nos preços e tudo mais, né? Você não tem mais esse tanto de problema. Então é por isso que a Magazine Luiza tem crescido absurdamente. O varejo sempre foi um setor extremamente lucrativo, mas tem um monte de deficiências. Aqui eu simplesmente falei para vocês poucas deficiências. E ela resolveu tudo isso, embrulhou num pacotão lindo com a marca famosa Magazine Luiza, aquela coisa. O trem foi para as alturas. Então foi isso aí o truque da Magazine Luiza. O da Via Varejo já está indo pelo mesmo rumo. Então elas estão se tornando empresas de tecnologia. Elas não estão mais com aquela coisa do estoque, tudo, elas estão usando distribuição. Ela comprou ali a Saplog, vai virar uma empresa de logística. Imagina, plugar isso aí, a fazer o que a Magazine Luiza já fez. Ela foi lá e comprou a Saplog, essa é a Via Varejo. Ela comprou a Saplog e além de tudo ela faz a entrega. Então ela vai ganhar duas vezes, vai ganhar na venda e na entrega. Então são essas as estratégias que essas empresas estão usando e que fizeram o mercado ver elas com outros olhos, entendeu? E por isso que elas foram diferenciadas ali do varejo tradicional. Assim como você pode encontrar hoje várias empresas, Centauro, se distanciando, indo para as lojas omnichannel, papapá. Você encontra empresas inovando ali no mercado de varejo. E é isso que é tão interessante, que é um mercado tão tradicional no Brasil, um mercado que dava prejuízos gigantes também em algumas outras épocas, e corrigindo essas falhas a gente criou aí esse novo setor que é o varejo eletrônico, que criou uma correção gigante para o setor de varejo. Então o setor de varejo de hoje não tem mais nada a ver com o setor de varejo do passado, né? Algumas empresas ainda estão presas no método do passado, mas hoje as empresas já estão criando sistemas de banco e tudo mais para tentar sair do setor varejista normal. Eu espero que vocês tenham entendido aí, tenham gostado e começar a investir com um pouco mais de inteligência nesses ramos na hora que você for escolher uma empresa, analisar todos esses critérios. Então, o vídeo de hoje foi só um beijão.